Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que dou início ao primeiro ciclo de conversas do curso de extensão Eu Escritor, a arte de ler, pensar, refletir, saborear, produzir. O nome é longo, mas agrega várias ações que a gente tem no momento de escrita e a leitura também que esse curso aborda. Bom, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que é muito especial, preciso falar com vocês um pouquinho sobre esse curso, né, e contextualizar a criação dele e o início de suas atividades em 2016. Desde esse período, eu, Alessandra Fontes, professora da Faculdade de Educação da UFRJ, estou como coordenadora, mas é importante destacar que eu não sou a criadora e idealizadora sozinha dessa ação, né? 3 nomes importantes estão ligados ao surgimento desse curso e eu não posso deixar de citá-los aqui hoje. Fabielle Colombo, Mariana Monteiro e Tamires da Mata. As 3 cursaram comigo a disciplina de Didática Especial e Prática de Ensino, Português e Literaturas, na graduação de Letras, e foi nesse período, com a proposta de construção de um projeto pedagógico, que o curso foi criado a 8 mãos. Ainda em 2016, ele passou de projeto pedagógico a curso de extensão da UFRJ. As estudantes da graduação criaram asas e voaram, né? Mas ele continua aqui firme e forte. 2020, o Eu Escritor traz uma nova forma de promover esses encontros e debates, discussões sobre a escrita. Ele tem como principal interesse fazer com que a leitura e a escrita sejam percebidas de forma inovadora e criativa em sala de aula e fora dela, desenvolvendo práticas sociais e lúdicas para o ato de ler e escrever, criando familiaridade com as diferentes composições escritas, além de contribuir para a formação inicial e continuada de professores. Esse curso ele sempre foi realizado presencialmente, em parceria com as escolas públicas do município do Rio de Janeiro, tendo como público majoritário estudantes do ensino fundamental segundo segmento. E sempre contou com a participação dos estudantes extensionistas da UFRJ para o seu planejamento, elaboração e realização dos nossos encontros. O meu muito obrigada a eles que participaram, né? A cada ano a gente recebe um número bom de extensionistas e que de fato faz esse curso rodar, né, acontecer. Por isso, hoje damos início a uma fase nova desse curso, que é esse formato remoto para suas atividades de formação e iniciativas de escrita. Nosso desafio, assim como todos que vivem esse momento pandêmico, que trouxe muitos desafios para a população, foi pensar de que forma poderíamos promover um espaço, mesmo estando à distância do nosso público, que se expandiu, passando a ser não só de estudantes, professores, mas de pessoas interessadas nos temas que o Eu Escritor pode abordar. Para isso, hoje, iniciamos nossa primeira conversa nesse formato e contamos com a presença da querida Adriana Dalbré de Carvalho, professora do Colégio Brigadeiro Newton Braga, mestre em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, defendeu a dissertação Avaliação da Redação Escolar por uma caracterização da prática docente, doutorando em língua portuguesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é membro do Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa Fórum de Ensino da Escrita, o querido GRAF. É também, além disso tudo, né, muito minha parceira na formação inicial de professores, sendo supervisora há anos, né, Adri? Depois você fala aí pra gente dos nossos licenciandos do curso de letras no estágio supervisionado. Então, um prazer estar com você hoje nessa noite, Adriana. O espaço é todo seu, a gente vai fazer aqui, né, uma conversa com uma apresentação e que seja muito produtiva. Obrigada mais uma vez. Boa noite, Alessandra, boa noite a todos que estão nos assistindo, que conseguiram um tempinho nessa vida louca de trabalho remoto e de pandemia, de isolamento. Eu sei que estão todos sobrecarregados de trabalho, assistindo a muitas lives, então, se você escolheu assistir a nossa, nos prestigiar, é bacana demais, eu agradeço muito por isso. Eu espero poder contribuir de alguma forma, principalmente na formação, né, dos extensionistas do curso Eu Escritor,
em todos aqueles professores, colegas, amigos, ou não, né, ou necessariamente aqueles que se interessaram pelo tema e que estão nos assistindo agora. Bom, como a Alessandra falou, eu vou continuar um pouquinho a me apresentar, né? A minha dissertação de mestrado teve como objeto de estudo a avaliação, a prática docente de avaliação de textos escolares de redações, né, do gênero redação. Então, há muitos anos, isso tem 15 anos que eu defendi, né, eu já me interesso por essa questão da avaliação, de como a avaliação acontece no universo escolar. Nesses 15 anos, né, eu tenho 25 anos de sala de aula, completei exatamente agora, no mês de agosto, eu comecei a dar aula, né, em agosto, fiz 25 anos de sala de aula, e nesses 25 anos, eu posso dizer para vocês que muita coisa mudou. Desde eu fiz a minha graduação na UFRJ, tá, em português e inglês, e caminhei na direção da vida acadêmica, me interessei por esse aspecto, e estou aqui hoje fazendo doutorado em língua portuguesa na UERJ, especificamente em ensino de língua portuguesa. Mas voltando um pouquinho mais para essa minha prática, né, a Alessandra falou bem, né, nós somos muito parceiras no que diz respeito à formação desses estudantes, né, dos formandos da Universidade da UFRJ em letras. O Colégio Brigadeiro Newton Braga fica na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Ele é administrado pela Força Aérea Brasileira, e nós recebemos há muitos anos estagiários. Nós chegamos a receber, não sei se a Alessandra sabe, um ano 63 formandos, né, estagiários, e eu sempre fui a fominha dos estagiários no colégio. Eu sou muito conhecida, porque onde eu vou, eles vão atrás, e os meus alunos brincam que, às vezes, quando eles entram, os alunos quase que têm que sair, porque são tantos. Eu já cheguei a ter 12 estagiários ao mesmo tempo. Então, ao longo desses 11 anos que eu estou no colégio, eu já tive mais de 50 estagiários, já participei, né, como colega dos professores do UFRJ, da formação dessas pessoas, e é para eles, especialmente, que eu falo aqui hoje, né? Mas, enfim, quando a Alessandra me chama, sempre que a Alessandra me chama, eu aceito, não penso duas vezes, porque eu sou uma grande fã do trabalho dela. É impressionante, assim, quando a gente está avaliando, né, Alessandra, na sala de aula, né, a gente avalia, tem a aula que o formando faz, e às vezes a gente está sentada longe, na hora que a gente vai sentar, né, na hora que a gente vai conversar sobre aquela aula, a nota é praticamente a mesma. Então, isso significa que a gente pensa da mesma forma, a gente pensa em educação da mesma forma, a gente pensa em formação docente da mesma forma. Então, é aquilo, quando ela me chama, eu corro, porque eu sei que só pode ser coisa boa. E eu conheci o projeto Eu Escritor. Bom, a Alessandra que me chamou para participar do GRAF, que é esse grupo, né, de pesquisa de extensão da Faculdade de Educação da UFRJ, pelo qual eu tenho um grande carinho, e me ajudou muito na minha formação. Nesses últimos 4 anos eu devo muito ao GRAF, às nossas conversas de sexta-feira, aos nossos estudos, a todas as pessoas que me acolheram com tanto carinho lá, Alessandra, Marcelo, Rejane, Luciene, todos com muito carinho sempre comigo, e eu pude desenvolver ali um trabalho muito bacana e que também tem a ver com isso que eu estou estudando hoje no doutorado. Mas o Eu Escritor, assim, eu fiquei muito encantada quando a Alessandra apresentou, eu não conhecia, foi em 2018, Alessandra, acho que você, né, nas nossas aulas do GRAF, no nosso curso, que a gente tem que dar, né, todo ano a gente dá um curso, e a Alessandra apresentou, e eu fiquei completamente encantada pelo que eu vi. Eu fiquei encantada, mas não fico espantada, porque eu conheço o trabalho da Alessandra, eu conheço a competência dela, eu sei o comprometimento dela, o comprometimento que ela tem com a educação pública de qualidade, com a formação dessas pessoas. Então, é com isso aí que a gente começa, né, com essa minha grande admiração pelo projeto, e acreditando que o que eu vou dizer aqui hoje, pelo menos eu vou tentar, né, caminha na direção de justificar a existência desse projeto, a permanência desse projeto por muitos anos na formação dessas pessoas, e como eu gostaria de ter participado de algo assim quando eu
estava em formação. Na verdade, eu continuo em formação. Nós nunca deixamos de estar em formação, né? E é por isso que eu acredito muito nesse trabalho, principalmente aí do eu escritor, que é deslumbrante. Eu acho que ao longo da nossa conversa, vocês vão, quem não conhece, vai conhecer um pouquinho mais, né, Alessandra? Bom, eu vou parar de falar e vou parar de falar sobre mim, especialmente. E vou compartilhar. Assim, eu peço que vocês me desculpem, né, aqueles que estão nos ouvindo. Eu não sou uma pessoa tecnológica, né? Eu sou analógica. Eu acho que a analogia mais correta é tipo idade da pedra. Meu negócio é papel, é caneta. É a primeira vez que eu participo de uma live nessa plataforma, então estou aprendendo. Eu espero não fazer nada de errado, tá? Mas temos aí muitas pessoas de apoio, eu agradeço aí a todos que estão nos apoiando. Vamos lá, vou começar então a compartilhar minha apresentação. Vamos lá. Gente, foi? Tá aparecendo? Foi, já está na tela. Está na tela? Bom, então, vamos lá. O título, ele já fala por si só, né? A questão da coerência na avaliação de textos escolares, das redações. Eu escolhi textos escolares, mas poderia tranquilamente ter escrito redação, porque a redação é o gênero, né, escolar por excelência. Eu divido, não é à toa que eu dividi dessa forma, eu dividi em 3, né? A questão da coerência na avaliação e textos escolares. Então, esses 3 blocos formam esse tema. E eles têm origem, como eu já falei para vocês, lá atrás, na minha dissertação. Eu sempre pensei muito nisso. O meu orientador da dissertação, lá no mestrado, dizia assim para mim: Adriana, você tem que ver qual é o bichinho que te corrói, né? Para você se tornar uma pesquisadora, é nesse bichinho aí que você tem que focar. E eu pensei muito, né? E cheguei à conclusão de que, dentre vários bichinhos, esse é o que mais me corrói, ele que mais me faz pensar na minha prática. Como eu disse há pouco, eu estou em formação. Não tem um dia que eu não pense na minha prática, não tem uma aula do doutorado da qual eu saia e não saia diferente. Isso aconteceu no mestrado, e isso acontece toda vez que eu leio qualquer livro, isso acontece quando eu vejo um filme, porque a nossa formação é necessariamente continuada. A nossa prática precisa ser dessa forma, né? Então, a avaliação sempre me chamou a atenção, porque eu sempre tive muita dificuldade, tanto de elaborar, quanto na questão propriamente de avaliar, né? O que significa avaliar? Quais são as consequências disso para o meu aluno, para o estudante, para aquele que está ali sendo acompanhado por mim, para aquele com quem eu tento construir um conhecimento? Eu não transmito conhecimento, né? Quem transmite doença, né? A gente não transmite conhecimento. Conhecimento a gente constrói. E é muito nessa perspectiva que eu tento realizar o meu trabalho. E realizando o meu trabalho como professora, como já bem disse Paulo Freire, eu nunca vou poder deixar de ser pesquisadora. E como pesquisadora, a avaliação e o chão da escola sempre me chamaram muita atenção. Ou seja, a redação está lá nesse chão da escola. A redação faz parte das nossas práticas sociais dentro da escola, não só em língua portuguesa, tá? Porque, no caso, a língua portuguesa ela é um instrumento, ela é uma ferramenta para que todas as outras disciplinas aconteçam, né? Mas, enfim, o foco da nossa conversa, porque vai ser uma conversa, né? É exatamente aí. E aí, dentro de avaliação, eu escolho a redação escolar, que eu poderia falar de outro tipo de avaliação, uma avaliação objetiva, mas eu escolhi a redação escolar porque eu acredito muito que é ali, nesse espaço daquela folha, né, em que os alunos realmente colocam aquilo que eles sabem, da maneira como eles conseguem. E essa redação, ela é sempre foi para mim um grande instrumento
de detectar o que não está funcionando, o que está acontecendo dentro da minha sala de aula, o que eu consegui caminhar, eu não consegui caminhar, onde é que estão as maiores dificuldades dos meus alunos. Eu acredito muito que a redação funciona dessa forma, para nós, professores de língua portuguesa, né? E ela não necessariamente precisa ser um instrumento de avaliação, mas se ela for um instrumento de avaliação, como é que vai funcionar avaliar essa redação? Essa é uma grande questão que não é minha. Essa é uma questão da eternidade dos professores de língua portuguesa. Como avaliar um texto que cada um vai fazer o seu, porque é a individualidade que vai aparecer ali. Claro que existe uma questão coletiva, porque a gente somos seres sociais e essa característica dos alunos e a nossa vai aparecer ali de forma coletiva, mas a particularidade vai aparecer ali também. A história de vida é um ser humano que está ali escrevendo, com toda a sua história, com tudo aquilo que ele leu, com tudo aquilo que ele viveu, qual é a maneira que ele escolhe colocar aquilo numa folha de papel. E quem nunca passou pela grande dificuldade de olhar para a folha, tem uma folha de papel em branco aqui, eu brigo com os meus alunos, parece que ela está pegando fogo, né? E eles praticamente psicografam, né? Põe a mãozinha aqui, fecha o olho e vai escrevendo. Muitas vezes, sem botar, não tira a caneta do papel nem para cortar o T, botar piguinho no I, né? O que é isso, né? Que pânico é esse? Que vontade é essa de jogar, de devolver isso logo? Isso também é uma questão muito importante que tem reflexo no produto final, o texto desse aluno. Bem, e aí, pensando na avaliação desse texto, a pior questão, sem dúvida alguma, é a da coerência. O que é coerência? Vocês que estão em formação, colegas professores que estejam me assistindo, não só de língua portuguesa, mas de outras disciplinas, porque isso aí você vai avaliar em qualquer texto. Você vai avaliar a coerência não só nas redações escolares, mas quando você está lendo um artigo de jornal, quando você está lendo um livro. A questão é que, quando a avaliação ela é feita por um professor e essa avaliação precisa acabar numa nota ou num conceito, a coisa descamba para outro lado, né? Então, eu vou deixar essa pergunta aqui para a gente passar para o próximo slide. O que é coerência? E aí, bom, antes de chegar lá, vou explicar melhor para vocês. No GRAF, nós precisamos fazer um curso de extensão, nós precisamos criar cursos de extensão, porque esse é o objetivo, né, de um grupo de extensão, oferecer para a comunidade o conhecimento da academia, fazer essa ponte. Então, uma vez por ano, nós criamos um curso, e criamos em 2018 e fizemos outra edição em 2019, um curso que começava lá nos anos iniciais, na alfabetização, no letramento, e até a escrita acadêmica, passando por todas as fases que a gente chama, né, da evolução escolar da pessoa. Os anos iniciais, o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, até chegar à universidade, lá na escrita acadêmica. Cada um de nós ficou responsável por uma parte. Eu sou majoritariamente professora do ensino médio, mas fui durante muitos anos, e ainda sou, né, não sempre, mas muitas vezes, professora do ensino fundamental 2. Não sei alfabetizar, infelizmente, não sou professora dos anos iniciais, tenho uma inveja muito grande dessas pessoas e admiro muito o trabalho, que eu diria que são as professoras mais importantes das nossas vidas, né? Mas então, lá nesse curso eu fiquei com o Fundamental 2, fiquei com o ensino médio, mas hoje eu vou falar para vocês de uma pesquisa que eu fiz para dar essa aula e que depois acabou se tornando um livro que nós editamos, né, sobre esse curso. Tão bom ele foi. Eu escolhi o sexto ano, apesar de não ser uma professora recorrente do sexto ano, claro que eu já dei aula no sexto ano, mas eu escolhi o sexto ano porque o fio condutor do nosso curso era a criatividade. De que maneira a criatividade vai passando de segmento por segmento e como ela vai se modificando até chegar lá à universidade.
Então, eu achei que o sexto ano seria a série mais interessante para falar sobre isso, porque fica muito caracterizado, e a gente viu isso no curso, que a criatividade é algo muito requerido e muito trabalhado e muito incentivado nos anos iniciais. Quando a gente vai passando de série para série, à medida que a gente vai crescendo, eu não sei porquê, e amadurecendo, né, na nossa vida escolar, essa criatividade vai sendo apagada, né? Paulatinamente apagada à medida que a gente vai chegando, por exemplo, até o Enem, né? O que seria a criatividade no Enem? Isso é uma outra questão que eu não vou poder tocar nela agora. Pode ser que até em outro momento a gente faça isso. Mas e lá no sexto ano? Quando eles saem desse momento tão criativo que é o escrever nos anos iniciais, como é que isso aconteceria? O sexto ano é uma série muito difícil, porque as crianças, né, eles estão passando ali, eles estão entrando na pré-adolescência, por si só já é uma época difícil da vida das pessoas, eles passam a ter 11, 10 professores, várias disciplinas, escrevem a caneta, tudo muda na vida deles, né? Então, é uma série muito interessante sob essa perspectiva. E eu tive acesso a algumas provas do sexto ano de redação. Eu vou apresentar para vocês agora, o que eu vou apresentar para vocês agora é a análise de uma dessas avaliações do sexto ano de redação, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a proposta de redação. Essa é a proposta, é uma das questões da prova, não é a prova inteira, tá? A gente vai analisar uma questão da prova do sexto ano. Se vocês podem observar que tem uma imagem muito bonita, muito bacana, e o pedido, né, é o seguinte. Ao lado, temos o quadro Duas Mulheres à Janela, do pintor Murilo. Imagine que as moças estejam rindo de um objeto ou uma pessoa. Faça a descrição desse ser que elas estão vendo e que as fazem rir. Observação. A descrição deve ter pelo menos umas 8 linhas e a questão vai valer 3 pontos. Para a gente começar, a gente precisa avaliar esse enunciado e a gente precisa avaliar essa imagem. Eu começo dizendo que achei muito interessante a escolha desse professor, porque me surpreendeu muito, justamente porque eu estava procurando essa questão da criatividade, e eu encontrei uma prova que faz com que eu pelo menos acredito, né, você olhando para esse quadro dá vontade de escrever. E é isso que a gente tem que provocar nos nossos alunos, né? Principalmente numa avaliação, porque se aqui fosse numa sala de aula, isso seria bem diferente, né? O ambiente da avaliação é um ambiente muito árido, principalmente para esses meninos aí que estão ingressando no Fundamental 2. É difícil, né? É uma prova, é um momento, você tem um tempo determinado para escrever, e isso é ruim para todo mundo. Né? Eu hoje, se você me der 1h30 para fazer uma redação dessas que os meninos fazem no Enem, eu vou penar. Dependendo do tema, não é fácil, é muito difícil. A gente precisa reconhecer isso. Então, essa prova, sob essa perspectiva, ela é maravilhosa. É excelente, porque eu vendo o quadro, eu fico imaginando o que o pintor estava pensando. E quando o professor oferece esse tipo de estímulo ao aluno, ele está, sim, incentivando a criatividade, ele está instigando essa vontade de escrever, que é tão difícil em momentos de avaliação. Então, é importante a gente reconhecer que essa avaliação tem um valor muito grande nesse sentido. Ela é muito bem construída, muito bem feita. Né? E ela tem orientações simples e claras, como devem ser as orientações de sexto ano. Né? É bem tranquila, a orientação é clara. Eu não sei como foi construído ao longo do trimestre o conhecimento acerca da descrição. Vejam bem, o objeto da questão é fazer uma descrição. Né? Você vai ter que, o aluno vai ter que imaginar de que essas pessoas estão rindo. Né? E ele coloca um objeto ou uma pessoa.
mas depois ele fala em ser, né? Então, não sei se aí ele se refere ao objeto, não sei se os alunos entenderam isso como sendo só uma pessoa, ou se poderia ser um objeto, tá bom? Mas, enfim, vamos continuar. Eu tenho agora, eu vou mostrar para vocês 2 textos. O professor me mostrou essas avaliações de 2 turmas, mas eu não podia ficar com essas avaliações, eu tinha que escolher algumas para tirar cópia para poder fazer essa pesquisa que daria origem a essa aula e que deu origem a um artigo também. Então, qual foi a minha maneira de escolher, né? Como é que eu escolhi? Pela nota. Eu não tinha como ler, né, redação por redação dos alunos, então eu escolhi pela nota, que valia de 0 a 10, tá? Então, eu peguei as notas de uma forma mais heterogênea possível, mas eu tive dificuldade de encontrar notas altas. As notas estavam girando entre 3, 4 e 5. De vez em quando eu achei um 7, de vez em quando achei um 10. Tá? Então, eu trouxe para vocês 2 avaliações. Eu escolhi em torno de 15, se eu não me engano, foram 15 provas que eu escolhi, utilizando esse método que eu falei aqui para vocês, das notas. E eu selecionei 2 que me chamaram mais atenção. Mas me chamaram mais atenção não necessariamente pelo aspecto que eu procurava, que era o da criatividade, mas por uma outra coisa que acabou aparecendo como objeto, né, ali de pesquisa. Eu vou mostrar para vocês o primeiro texto. É o texto da Maria. Olha, todas as identidades aqui estão sendo preservadas, tanto do professor quanto dos alunos, tá? Os nomes não são esses, obviamente. Eu vou ler com vocês. As 2 mulheres da janela estavam rindo de um palhaço de circo. Ele era gordo e pequeno. Seu cabelo era cacheado e tinha cor laranja. Seu nariz era uma bola grande e vermelha. Esse palhaço usava uma roupa larga e era toda colorida. Sua blusa tinha bolinhas vermelhas e verdes. Já sua calça era listrada com linhas roxas. Ele usava sapatos enormes, os calçados eram brancos com estrelas pretas. Gente, eu preservei o texto exatamente como ele estava escrito. Eu só não escaneei porque eu tirei cópia. E a cópia não ficou muito boa. Então, escaneado ficou pior ainda. E assim é muito mais fácil de ser lido. Mas então aqui eu tenho, né, uma vírgula, uma letra maiúscula. Não ficou muito claro ali se aquilo realmente parecia uma vírgula. Então eu coloquei dessa forma. Pode até ser que não seja, tá? Mas, enfim, o que a gente pode observar no texto da Maria? Ela fez o que o professor pediu? Ela descreveu algo, né? Um objeto ou um ser que aquelas 2 mulheres na janela estavam hipoteticamente vendo? Que ser era esse? Um palhaço de circo. E ela descreve minuciosamente, olha só, ele era gordo e pequeno. Você consegue fazer a imagem, né? Seu cabelo cacheado, laranja. E essa imagem é a imagem que a gente conhece mesmo de um palhaço, né? Geralmente os palhaços de circo são como essa menina descreve. Seu nariz era uma bola grande vermelha, ele usava roupa larga, colorida. Ela descreve minuciosamente esse ser que está sendo visto por essas mulheres na janela, que foi o que o professor pediu. Aí vem o texto do João. O texto do João tem título: O Homem Mais Lindo do Mundo. Era um belo dia. 2 mulheres estavam na janela olhando uma coisa e rindo. Era um homem lindo, moreno, barba fechada e feita, olhos azuis e cabelo preto. Então o nome do homem era Diego Moraes. Ele chamou as 2 para sair com ele num restaurante 5 estrelas. Pediram um churrasco misto para 4 pessoas e comeram. Depois veio a sobremesa. Uma taça de sorvete gigante, de 3 bolas de morango, chocolate e baunilha, com cobertura de chocolate, e a conta deu R$ 1.950. Como ele era rico, pagou e foram embora para casa e pediu a moça de vestido branco em casamento. Bem, o que o João fez? O João não fez um texto igual ao texto da Maria. Esses textos são diferentes, eles têm estruturas diferentes, muito diferentes, né?
Nós estamos falando o professor pediu, o professor não falou de gênero, o professor falou apenas de tipo de texto, de tipo discursivo, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso e voltar aos textos. Eu vou precisar ir e voltar aos textos, que não é muito fácil dentro dessa perspectiva aqui, mas eu vou tentar, né? Então, o que a gente pode observar do texto do João? Ele é uma narrativa. Mas ele tem descrição? Em algum momento desse texto ele tem. O texto da Maria era uma narrativa ou era uma descrição pura? Apesar de haver verbos ali, né, na descrição da Maria, claramente aquilo ali ela não estava contando alguma coisa que aconteceu, ela não estava narrando um episódio, uma história. Ela simplesmente fez uma descrição muito objetiva de um ser. O João não. O João entendeu que ele poderia fazer essa descrição, mas que para fazer essa descrição ele precisava contar uma história. E ele fez isso. Ele contou uma história, ou seja, ele criou uma narrativa em torno daquele quadro. Ele imaginou uma cena, né? E dentro dessa cena ele descreveu o quê? O homem, que era lindo, moreno, barba fechada e feita, olhos azuis e cabelo preto. Deu o nome para ele. E depois ele descreveu a sobremesa que eles comeram lá depois do churrasco misto. E a gente consegue imaginar tanto esse homem quanto essa sobremesa, assim como a gente consegue imaginar o palhaço que a Maria descreveu, né? Então a gente tem aqui uma taça de sorvete gigante. Se ele descreve muito bem, não é qualquer taça de sorvete, ela é gigante, com 3 bolas, né, de morango, chocolate e baunilha, com cobertura de chocolate. Você consegue imaginar, dá até vontade de comer, né? E ele começa a história e ele finaliza a história. Enfim, a gente vai voltar a essa perspectiva daqui a pouquinho. Então, vamos continuar aqui. Aqui vocês estão vendo os critérios de avaliação que o professor estabeleceu para essa questão. A questão vale 3 pontos. Isso é outra coisa que eu gostaria de salientar como positiva, né? Além da criatividade ter sido muito exercitada nessa avaliação, você colocar os critérios para o seu aluno, isso é sempre muito importante. Né? Eu, por exemplo, como aluna, a minha experiência como aluna não é essa. Eu nunca sabia como eu seria avaliada. Na verdade, vinha a nota lá, 8. E eu não sabia o que aquele 8 significava. Acho que muitos de nós aqui acho que passamos por isso. O que aquele 8 significava? Se eu quisesse reescrever aquela redação, por onde eu ia começar? Não tenho a menor ideia. Aqui não. Aqui a gente tem critérios claramente colocados, inclusive com a pontuação. Né? Então, o primeiro critério que é tradicional, gramática. Né? Uso do discurso de acordo com as normas gramaticais. Estamos falando aqui de norma padrão. Tipo de texto, meio ponto. Estruturação do tipo de texto solicitado. Tem escrito, eu não sei por que está escrito diálogo entre parênteses. Talvez ele tenha pego isso de uma outra prova e esqueceu de apagar, porque não tem diálogo nessa prova. Tá? Coerência, 1 ponto. Coerência aí explica, né? Coerência e qualidade do conteúdo articulado. Então, isso nos interessa muito. O que é coerência para esse professor e por que ela vale o dobro de todas as outras? Né? A coerência vale 1/3 da nota dessa avaliação, dessa questão. E isso também é muito importante. É muito importante colocar a coerência nesse lugar de destaque que ela realmente merece. Mas o que é coerência? Para esse professor, para nós professores, para vocês professores em formação. É aí que a gente vai caminhar. É por aí que eu gostaria de conduzir essa conversa, essa fala que a gente vai ter aqui. E o professor diz coerência, e ele repete a palavra coerência, qualidade do conteúdo articulado. Veja bem, é para 6º ano.
né? Aí fica uma pergunta se o sexto ano vai compreender isso, mas também vai ficar outra questão. Ele pode ter explicado isso para os alunos, eu acredito até que tenha explicado, né? Então, os alunos sabem como vão ser avaliados e isso é muito bom. Pontuação. Vejam bem, ele colocou gramática e pontuação separadamente. Por quê? Acredito eu que tenha sido um ponto importante do trimestre, porque ele fez uma questão sobre pontuação na prova, separadamente. Então, ele queria avaliar a pontuação separadamente, e ela acabou juntando com a gramática, tendo um peso muito grande nessa avaliação. E a gente precisa entender o que isso significa do ponto de vista das escolhas desse professor. E o número 5, que é a segmentação. Meio ponto, grau de segmentação usado no discurso. Eu acredito, pelo que eu entendi, eu não conversei sobre isso com o professor, que a segmentação seja a coesão, né? A capacidade que o aluno tem de escrever um texto que não seja, eu não usaria a palavra segmentado, mas a capacidade que você tem de unir os segmentos de texto. Eu interpretei dessa forma. Então, essa número 5 aí seria a correção. Muito bem. Não vou para lá agora, não. Esse texto, os dois textos foram avaliados pelo professor. A Maria, vamos lá, vou botar logo aqui. Maria tirou 10 na prova. Maria tirou 10 na prova. O João tirou 3, valendo 10. E comparando, né, essas são as notas dos critérios que o professor colocou lá como sendo os critérios que ele iria utilizar. Maria tirou, obviamente, a nota total em todos os critérios. Então, ela tirou 3 nessa questão. O João tirou 0,3 em gramática, tirou 0 em tipo de texto, tirou 0 em coerência, 0,1 em pontuação e tirou a pontuação total em segmentação, o que me leva a acreditar que o professor achou que o texto dele estava muito bem, as ideias muito bem unidas, né? E aí eu faço um questionamento para vocês que estão em formação e que daqui a pouco vão estar lá na sala de aula construindo avaliações e avaliando, né? O ato de avaliar é muito sério, porque nessa nossa sociedade capitalista, digamos, eu sempre brinco, né? A nota é o bolso do aluno. Então, aquilo é muito importante, ele atribui uma importância muito grande àquilo, que para mim não existe. Mas eu estou falando dessa sociedade que a gente vive e a escola está inserida nela e reproduz esse pensamento. Então, a nota tem um peso muito grande no que diz respeito à imagem que esse aluno vai fazer dele mesmo. É isso que vale. No fim das contas, é passar de ano e é tirar o 10, é tirar o 2, é tirar o 3. Né? Então, esses 2 alunos tiraram essas notas e tiveram essa avaliação dos textos que vocês já viram. Como eu disse, de vez em quando eu vou ter que voltar para lá. Eu botei de vermelho porque me chama muita atenção. Claro, coerência é o aspecto importante aqui dessa nossa conversa, mas eu não posso deixar de falar sobre tipo de texto. A gente vai voltar para cá daqui a pouco. Eu quero que vocês pensem nisso. Guardem essa informação. Enfim, aí eu levei isso para a aula do GRAF, né, lá na UFRJ. Qual era o público-alvo dessas aulas? Professores que quisessem fazer uma atualização, que quisessem entrar em contato de novo com a academia, voltar, né, a estudar. Muitos professores se matricularam e, na maior parte das vezes, formandos em letras e em pedagogia. Também tinha muita gente da pedagogia. No primeiro momento, no primeiro ano, em 2018, nós tivemos 50 alunos, e no segundo ano, 25, em torno de 25 alunos, que foi um sucesso muito grande, né? Especialmente no primeiro ano. Eu pedi que esses alunos desse curso, tá, do GRAF, na UFRJ, professores e alunos da Letras, formandos da Letras e de Pedagogia, fizessem a avaliação. Eles tinham que escrever texto, eles não viram isso aqui não, tá? Eles tinham que escrever
o texto que o professor pediu, olhando para aquele quadro, exatamente como os alunos do 6º ano fizeram. Vejam bem, são adultos. São pessoas ou que já estão no mercado de trabalho, trabalhando como professores há alguns anos, ou poucos anos, ou aqueles que estão às vésperas de serem professores, de entrarem nesse mercado de trabalho da educação. Primeiro texto. Era um bichinho pequeno, com 3 olhos, sem nariz, mas com uma boca grande e sorridente que não fechava por nada. Saltitante, ora voava, ora caminhava, ora pulava. Chamava a atenção pela autenticidade, pela diferença e pela alegria. De mãos e pernas curtos, apareceu no jardim próximo ao quarto da casa das 2 irmãs, que por horas decidiram deixar suas tarefas rotineiras de lado para admirar o serzinho que surgiu naquele dia. A leveza e a felicidade do bichinho trouxeram ludicidade, frescor e ânimo à vida das mulheres, além de fazê-las rir, algo que no meio à rotina nem sempre acontecia. Foi inusitado, surpresa e fez um bem danado. Tá? Aqui a data da produção do texto e as iniciais da professora, foi uma professora que redigiu. Aí eu pergunto a vocês, esse texto se parece mais com o texto da Maria ou com o texto do João? Eu acho que está muito claro que se parece muito mais com o texto do João. Essa professora fez uma narrativa e inseriu dentro dessa narrativa trechos de descrição, exatamente como o João fez. Aliás, o João fez até com mais quantidade, né, do que a gente tem aqui. Ela faz pequenos momentos ali de descrição, mas fica muito claro que ela está contando uma história. Ela olhou para aquele quadro e ela fez o que o professor pediu, né? Mas de uma maneira muito parecida com o que aquele menino lá do 6º ano fez. E eu vou perguntar para vocês, quanto vocês acham que esse texto tiraria se ele fosse avaliado daquela forma? Muito provavelmente a mesma nota do João, com algumas exceções aí, porque a gramática, né, melhor, o aspecto formal do texto muito melhor, mas vamos pensar no tipo de texto e na coerência. Especificamente, eu vou falar agora do tipo de texto. Eu estou falando do tipo de texto, eu ainda não entrei na coerência, né? Muito bem. Além dessas pessoas fazerem o texto, em seguida, elas me entregavam o texto e eu mostrava para elas a grade de correção, mostrava o texto não mostrava o texto da Maria e do João ainda não. Mas, não, perdão. E, gente, mostrava o texto e eles tinham que avaliar, segundo os critérios lá do professor. Eles tinham que avaliar exatamente como estava ali, dando aquela notinha, 0, 1, meio e tal. Essa professora que escreveu esse texto igual ao do João, que tirou 0 em tipo de texto e incoerência, deu 0 para o João em tipo de texto. Vamos lá, vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Essa pessoa entendeu da mesma maneira que o João que, dentro das nossas práticas sociais de linguagem, não é normal escrever uma descrição fora de um texto narrativo, ou que seria muito mais difícil fazer isso. Ela entendeu que fazer uma descrição, para fazer uma descrição, ela precisava de um texto narrativo, porque isso reflete essa nossa prática social de linguagem, como todos nós aqui sabemos, né? O que é a narração? Narração, desde que nasce, a gente ouve história. Lá na barriga da mãe, tem mãe que lê texto para a criança. Né? Se ela ouve ou não, a gente não sabe. Mas ela lê. Tem muita mãe que lê. Né? Quando a criança nasce, muitas mães leem, mesmo que aquela criança não seja alfabetizada ainda. Aliás, principalmente por isso. Lá na escola, é narrativa o tempo inteiro. Até o 8º ano do ensino médio, a narrativa é o tipo de texto preponderante, tanto nas nossas práticas sociais quanto nas nossas práticas escolares. Então, será que é natural
que essas pessoas realmente façam narrativas e insiram descrições dentro das narrativas? A descrição é um tipo de texto que está mesmo a serviço da narração? Parece que sim. O que me chamou a atenção foi a incoerência, né? Na hora de avaliar o aluno, ela deu 0 para um aluno que fez exatamente a mesma coisa que ela. E eu vou dizer para vocês, dos 50 alunos, no caso aqui eu estou falando da segunda turma, foram 25, nesse dia em que nós fizemos essa prática, tinham 20 alunos e 10 apenas me entregaram, porque tem gente que não quer entregar por vergonha, porque vai achar que eu vou ver o que fez, enfim. Muitos não entregam. Dos que entregaram e fizeram, foram em torno de 8. 4, né? Ou seja, 50% das pessoas fizeram exatamente isso. Deram 0 para o João em tipo de texto, mas escreveram narrativas em que descrições eram inseridas. Ou seja, como sujeito de um texto, como autor de um texto, né? Você se coloca como aquele que tem essa prática de fazer descrição inserida em narração, o que é muito normal. Mas como professor, na hora de avaliar, e aí eu vou colocar uma outra questão, avaliar ou corrigir, vamos falar avaliar, na hora de avaliar, eu avalio de uma forma diferente. A minha prática como autor de texto não é a minha prática como professor, avaliador de um texto de um aluno em formação. Guardem isso aí. Segundo texto. As crianças correm para o quintal vestindo as roupas sujas que estavam no cesto. Uma veste a roupa da mãe e a outra do pai. Desengonçadas e com sapatos dançando em seus pés, tropeçam na lama formada pela água que escorre do varal cheio de roupas recém-estendidas. A mãe e a irmã mais velha não conseguem segurar o riso ao verem a traquinagem dos pequenos. Agora fica o desafio. Como lavar as roupas sem perder um pouco do conforto daquela cena? Onde tem descrição aí? As crianças com a roupa suja? Desengonçadas? Vocês conseguem perceber que o que existe aqui é a descrição de uma cena? Não necessariamente. O que chama mais atenção é a descrição da cena, e não das meninas. Né? Digamos assim. Tem aqui roupa suja, desengonçada, tá? Mas a cena chama muito mais atenção. Quanto essa pessoa, que eu agora não sei dizer se é professora ou se é formanda, tiraria, segundo aqueles critérios? Muito provavelmente uma nota, menos do que 0 não teria condição, né? Com certeza ela também tiraria 0 em tipo de texto. Porque ela não fez... Essa realmente ficou bem mais distante do que a gente poderia dizer da descrição. O outro texto tem descrição clara, o texto do João tem descrição clara, esse não. Ou seja, mais uma pessoa, um adulto, que eu não sei se é professora ou se é formanda, que, dentro da sua prática social de linguagem, escolheu a narração para colocar as suas pequenas descrições. E esse aí? É um poema. O professor não fez nenhum tipo de restrição quanto ao gênero. Aliás, ele não fala em gênero, ele fala em tipo, ele só fala em descrição. Gênero não aparece ali. Isso é um dado importante que eu quero frisar aqui com vocês. Ela fez um poema. Passando à frente, temos um pretendente. Ele chama a atenção e dança pelo salão. Eles olham e acham graça, se encantam com a palhaçada, se divertem numa tarde ensolarada. Será que alguma ficou apaixonada? Como seria a avaliação desse poema segundo aqueles critérios? Com certeza seriam os mesmos 0. O 0 do tipo de texto. 0 de coerência? Eu já não sei. Mas 0 de tipo de texto, com certeza apareceria, né?
ela também está contando alguma coisa, ela não está necessariamente, não é uma descrição como é o texto da Maria. O texto da Maria é uma descrição pura. Todos esses 3 textos foram retirados de produções de adultos que são professores ou que são formandos. Eu vou repetir isso para vocês. É necessário que vocês entendam isso. Então, aí eu vou dizer para vocês. Oi? Posso fazer um cortezinho aqui, não interrompendo. Pode, acho que tá abrindo eco aí. Para você beber uma aguinha, mas é porque a gente já tem aqui perguntas no chat, tá? Tá aparecendo aí na nossa tela. Assim, o que você tem apontado nesses exemplos é algo muito importante. Primeiro, porque você fala lá na frente sobre o estudante conhecer as regras do jogo, né? E o quanto é importante a gente não, na verdade, reproduzir a forma como nós aprendemos, porque você comentou, eu jamais soube, né, de que forma eu tirei aquele 8. Eu sou dessa geração também que nunca soube de onde veio aquela nota. Eu, inclusive, brincava com os meus amigos de escola, dizendo, vem cá, de onde esse professor aqui, será que ele joga dado e, né, tem um 5, um 6? Porque também não era uma aluna de notas muito altas, não, tá? Então, eu ficava brincando com eles isso, né? A gente nunca sabia de onde tirava e sempre escrevia com muito medo por não saber o que ia ser cobrado ali. A gente sabia que a ortografia, a pontuação, mas e quais eram os outros critérios? Não era nessa palavra que a gente usava, porque não sabia, e os critérios dessa avaliação. Então, quer dizer, eu queria destacar aqui para o pessoal essa questão, né, de você já saber as regras do jogo, é isso, você já colocar para os alunos, né, não é virar um jogo de mistério e adivinhação. E o segundo é essa questão da tarefa que você passou num curso para adultos, formandos já, pessoas formadas, muitas vezes já atuando em sala de aula, para fazer a mesma proposta de trabalho de um aluno de 6º ano, de um estudante de 6º ano. Né? Então, assim, muitas vezes nós não nos colocamos no lugar daquele estudante e muitas vezes cobramos a ele uma questão, não precisa nem ser uma redação, mas uma questão de teste, prova, seja lá um trabalho, e que muitas vezes nós não paramos para testar se nós seríamos capazes, né, de desenvolver aquilo tão bem quanto a gente cobra. Então, acho importantíssimo. A gente tem a primeira pergunta aí, porque eu sei que você vai continuar desenvolvendo, mas é só para não deixar sem resposta, que é a Gisele Matos pergunta, Adriana, há uma relação íntima entre coerência textual e tipo de texto? Isso porque você estava falando, olha, eu nem cheguei a falar da coerência ainda, eu estou falando de tipo de texto. Né? Então, é a primeira pergunta selecionada no nosso chat. Tem outras 2, a gente vai fazendo essas perguntas também para você dar uma respirada, ou você prefere que eu já coloque as próximas? Nós temos mais 2 perguntas. Coloca as próximas. Eu acho que eu vou conseguir responder isso, a da Gisele, ao longo dos próximos slides. Mas eu vou anotar aqui e vou voltar a ela caso eu ache que eu não respondi bem, tá? Pode ser assim? Pode. Deixa eu passar, então, para as outras aqui. A gente tem o Arthur Diniz perguntando, existe alguma relação entre a questão avaliativa e a expectativa do mercado em relação a um trabalhador que não questione? Essa é ótima também. Tá aí na telinha, você está conseguindo ver na nossa telinha a pergunta? Para você não esquecer. Existe alguma relação entre a questão avaliativa e a expectativa do mercado em relação a um trabalhador que não questione? Importantíssimo, né? Até porque a gente tem aí uma função social. A próxima é a do Fernando Henriques. Adriana, como podemos explicar o fato de que um professor escreve como o João escreveu, mas corrigiu da mesma forma que seu colega? Que foi esse primeiro exemplo de uma das professoras do curso lá do GRAF. Então, são as 3 questões, né? Como é que você faz uma coisa muito próxima e na hora que você muda o olhar, você não é mais o escritor, mas você é o leitor daquele texto e voa além, não é nem o leitor, você se coloca como avaliador daquilo ali, um avaliador que muitas vezes vai, o termo que você usa muito em alguns cursos, higienizar aquele texto, né? E vai apagar essa autoria do estudante. E aí, na hora dele se tornar esse leitor
e mais esse avaliador, ele faz justamente o contrário do que ele fez quando era escritor. Isso, exatamente. Essa do Fernando eu vou responder, eu vou falar um pouquinho agora, mas lá nas perguntas finais isso aparece, tá, Fernando? Bom, o que acontece? É exatamente isso que a Alessandra falou. Quando você se coloca como sujeito produtor de um texto, você se inscreve, se insere mesmo nessas práticas sociais da linguagem. E a prática social de linguagem que a gente tem mais próxima de descrição é a descrição a serviço da narração. Entretanto, quando a gente se transforma, a gente vai para o outro lado do texto, né? Não é o lado de produzir, mas é o lado de avaliar ou de corrigir. Aí eu vou dizer, existe uma diferença entre corrigir e avaliar? Sim, a gente pode falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso. O professor, ele acaba sempre muito contaminado por essa questão da correção, da higienização do texto, de ter que encontrar um problema nesse texto. Né? Então, quando ele se transforma em professor, ele deixa de ser leitor daquele texto. É impressionante. Ele deixa de ser leitor, porque o que é um leitor? Um leitor colaborativo é aquele que vai tentar construir, reconstruir os sentidos e os significados daquele texto. Um leitor comum não está preocupado se tem descrição ou não naquele texto, digamos assim, né? Qual é o gênero, qual é o tipo daquele texto. Quem está preocupado com isso é o professor, que ensinou isso em sala de aula. Eu deixo bem claro aqui, gente, eu não sei como isso foi ensinado em sala de aula. De repente, existia um acordo entre o professor e os alunos de ter que fazer a descrição pura. Entretanto, o que me faz acreditar que tem algum problema aí? Um número muito grande de alunos que não fez assim. Tá? E que, portanto, tiraram notas muito baixas. A maior parte dos alunos fez como o João. A Alice é exceção. Tá? A maior parte dos alunos escreveu narrativas e inseriu descrições, ou às vezes não inseriu descrições. O que justificaria o 0 no tipo de texto. Vamos dizer assim, didaticamente falando, dentro daquele modelo de correção que foi proposto, eu até posso entender, olha, você não botou nenhuma descrição dentro do seu texto narrativo. Eu pedi texto descritivo, você não colocou ali texto descritivo, 0 em tipo de texto. Mas 0 em coerência? E aí a Gisele fez uma pergunta muito interessante, né? Se existe uma relação, e ela ainda colocou uma relação íntima entre coerência e tipo de texto. Gente, olha só, sim e não ao mesmo tempo. Vai depender de como você vai criar esse critério, né? Por exemplo, lá no Enem, isso está muito separado. Tá? Isso é avaliado de forma separada. Na verdade, é até questionável onde está a coerência no Enem. Ela não aparece claramente colocada ali, mas o tipo de texto aparece. Ele é tão importante, o tipo de texto no Enem, que ele pode levar você a tirar 0 na redação e sair do concurso. Olha só a importância que o Enem dá ao tipo de texto. Isso também tem uma consequência para a sala de aula, né? Essa valorização do tipo, em detrimento, talvez, do gênero, também se reflete nessas avaliações desses grandes concursos, pelo menos no Enem. Né? Então, Gisele, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou entrar direitinho em coerência, aí eu vou querer que você também fale para mim o que você acha. Mas dentro desse modelo de avaliação, são coisas distintas. Agora, se a avaliação de uma interfere na avaliação de outra, depende do que seja coerência para você. O que é avaliar coerência? Essa é a grande questão que a gente tem que responder como professores, né? Como avaliadores de texto, também como produtores de texto. O que significa o meu texto ter coerência? Dentro da perspectiva escolar, porque é aqui que está me interessando. Dentro dessas práticas hegemônicas escolares, o que significa um texto ter coerência para nós, professores, para vocês que estão em formação? Tá? Vou continuar aqui. Agora, a outra pergunta, me perdoe, foi Arthur, né? É maravilhosa, mas eu prefiro... Alessandra, você me lembra? Não me deixe esquecer, porque é muito boa. Mas se eu falar sobre ela agora, eu vou atrapalhar, eu vou atravessar outras questões, tá?
Mas não me deixe esquecer do Arthur. Então, vou voltar aqui. Eu vou deixar aqui. Vou voltar. Tá. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês. Eu não gostaria de ficar nesse negócio assim de gente falando, de trazer, né, muita informação nesse sentido, mas não tem como, gente. Me perdoem. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para pessoas em formação que daqui a alguns meses estarão aí trabalhando, estarão avaliando redações, estarão dando aulas. Então, é necessário que seja dessa forma. Aqueles que não são necessariamente dessa área, talvez estranhem, tá? Mas é importante. Eu coloquei aqui um texto de uma professora chamada Carla Coscarelli, da UFMG, foi uma minha professora, e ela trabalha especificamente com gêneros, né? É muito comum encontrarmos em livros didáticos a caracterização de tipos textuais como narrativa, por exemplo, como essa podendo ser dividida em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E a dissertação como introdução, desenvolvimento e conclusão. O Enem cobra dessa forma, tá? Não temos nada contra isso. Beleza, isso existe. O problema é que normalmente não se discute nesses materiais, ela está falando especificamente de livros didáticos, e eu estou aqui encarando o livro didático como um grande formador de opinião dentro da sala de aula. Os professores realmente, e por uma série de questões, né? Eu não vou ficar aqui crucificando o professor, dizendo que ele tem que elaborar um material novo, maravilhoso, moderno, de acordo com as novas perspectivas da academia, sabendo que o professor terá muitos trabalhos de manhã, de tarde e de noite. Então, o livro didático, ele é, sim, o grande companheiro do professor. E ele acaba conduzindo esse trabalho, sim, a gente sabe disso, né? Vamos lá, o problema é que esses livros, normalmente, nesses materiais, não se discute que os tipos textuais, narrativo, dissertativo, descritivo, injuntivo, explicativo, não costumam aparecer isoladamente nos gêneros textuais, né? Nem que a ordenação das suas partes é flexível, o resto, a gente já está avançando um pouco, eu preciso caminhar. Mas o importante que ela diz é o seguinte: não se discute essa questão. Os tipos textuais, eles aparecem isoladamente. É interessante ensinar dessa forma para o aluno? Será que os alunos do 6º ano, os alunos do curso do GRAF, não mostraram para a gente que, instintivamente, a gente sabe que a descrição trabalha a serviço da narração, está inserida no texto narrativo? Né? E aí a gente vai entrar na questão: o que significa didatizar o ensino dos tipos e dos gêneros? Eu vou roubar aqui uma expressão que eu gostei muito, que uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração falou, que é o professor Marcelo Corrêa Castro, que é o nosso coordenador do GRAF, decano do CFCH da UFRJ, uma pessoa muito importante na minha formação, e ele falou recentemente numa live da qual eu participei, da gramaticalização do ensino dos tipos e gêneros. É isso. Mas, tudo bem, é um problema, gramaticalizar esse ensino, didatizar mas a gente precisa didatizar. O que é didatizar? É levar esse tipo que circula na sociedade, esse tipo de texto, esse gênero, circula na sociedade, está lá circulando. Quando a gente leva para dentro da escola, existe um processo de didatização, né? Eu tenho que transformar aquilo em alguma coisa ensinável, né? Então, eu preciso, esse momento é necessário. Então, nós, professores, precisamos entender de que maneira esse momento de didatizar, de levar lá para o livro didático, ele transforma isso numa atividade extremamente artificial e se distancia demais das nossas práticas sociais de linguagem. Então, é um equilíbrio que a gente precisa fazer. Como fazer para trazer esse gênero para dentro da sala de aula, sem necessariamente distanciá-lo tanto das nossas práticas? É uma questão que vai aparecer lá na frente para a gente. Aí eu não posso deixar de falar com vocês do que significa tipo e gênero, né? Aí eu vou pegar do nosso querido Marcuski, né? Todo mundo aí dentro das faculdades de letras sabe a importância do Marcuski para a linguística textual, e ele tem duas definições, só que é só um pedacinho da definição. Tipo textual designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas do que como textos materializados. A rigor, são modos textuais. O que ele está querendo dizer aqui?
O tipo não existe materializado. O tipo só vai existir quando ele se materializar. E como é que um tipo textual se materializa? No gênero. Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais são formas textuais escritas ou orais bastante estáveis, históricas e socialmente situadas. Muito importante falar dessa questão da localização histórica e social. Há 200 anos não tinha Twitter, não tinha blog. Daqui a 200 anos vai ter coisa que a gente nem imagina o que é. Os gêneros estão sempre nascendo, né? Estão sempre surgindo. Por quê? Porque eles refletem as nossas práticas sociais de uso da linguagem. Os tipos textuais vão aparecer onde? Materializados nos gêneros. É por isso que a gente tem parâmetros curriculares nacionais, BNCC, sempre falando de priorizar o ensino do gênero. O texto, o tipo do texto, deveria vir a reboque do ensino do gênero. É mostrar que um artigo de opinião, ele tem primordialmente... E outra coisa, muito dificilmente você vai achar um texto que seja de um único gênero. Na maior parte das vezes, os gêneros vão aparecer, os tipos vão aparecer ali dentro daquele gênero. Dentro de um artigo de opinião, eu posso ter um trechinho narrativo pequeno, eu posso ter uma descrição, mas majoritariamente o que eu vou ter no artigo de opinião, que é um gênero de texto? O tipo textual argumentativo, dissertativo argumentativo. Então, trabalhar a partir da perspectiva do gênero talvez resolva muitas questões dessa didatização dentro de sala de aula, né? Mas também vai depender de como você trabalha. Eu vou agora, gente, mostrar para vocês Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir rapidamente. É um videozinho de 3 minutos, muito rápido. Primeiro eu tenho que parar isso aqui, né? Tem que parar. Foi. Agora você vai tentar compartilhar de novo. A gente está com o suporte do Matheus aqui com a gente. Compartilhar é de bacana, novo. Adriana, porque ele vai responder um pouco aquela sua pergunta lá inicial, o que é a coerência textual. O que é a coerência? Ele traz um pouco essa definição. É a definição de coerência. Bom, eu não vou adiantar, mas vamos lá. Olha eu já estragando o negócio. Não estragou nada não, é isso mesmo, vamos lá. Só está sem som. Você habilitou compartilhar com áudio? Esqueceu? Não, esqueci. Vou ter gente vai ter que voltar. Oh, meu Deus. O pessoal que está aí assistindo. Desculpa, gente. Eu sou habilidade tecnológica em pessoa. Vamos lá, agora vai. Foi? Peraí. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, vamos falar do tema da coerência na nossa aula. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre coesão, é bom dar uma olhadinha, porque a coesão tem tudo a ver com a coerência de um texto. O que é essa coerência textual, então? Ela vai abarcar essa significação de um texto, porque ele pode estar perfeitamente coeso, né, ligado uma parte na outra, mas está incoerente. Como é que isso acontece? Bom, para você não deixar o seu texto incoerente, tem que pensar no seguinte, o princípio da não contradição. Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradigam entre si, certo? Que elas vão ficar opostas e que vão ficar estranhas. Parece que você falou primeiro uma coisa e depois falou outra. Então, isso vai quebrar a lógica proposta. Então, tem que sempre lembrar que não pode ter essa contradição. Então, o princípio de relevância também é muito importante. Por quê? Os fragmentos de um texto têm que falar de assuntos diferentes que não se relacionam? Não, né? Fica estranho. Você tem que sempre lembrar da relevância entre as partes do texto, tá? Tem que se relacionar entre si, porque senão o texto vai ficar incoerente, né? Mesmo que as partes tenham entre si uma certa coesão. Qual que é essa diferença? É muito importante a gente entender, né? Na apresentação desses fatos, dessas ideias, a coesão vai fazer com que você ligue as partes e a coerência vai garantir que o conteúdo que está lá dentro, entre essas partes já ligadas, seja
homogêneo e que faça sentido no raciocínio lógico, tudo bem? Então, essa representação das ideias dos fatos tem que ser sempre relacionada entre si, tudo bem? O que é a continuidade temática de um texto, por exemplo? Se você quebrar a continuidade desse tema, quando você não faz uma correlação muito boa entre uma parte e outra, você vai quebrar a coesão, certo? Porque a sensação que você vai dar para o leitor é que você mudou de assunto sem avisar esse leitor. Então, aí fica complicado. Já a projeção, por exemplo, semântica do texto. É importante que você vá falando de um assunto e que a semântica dele, né, o conteúdo, progrida, que você chegue a algum lugar nesse discurso, certo? Porque aí a semântica vai acontecer quando há a introdução das informações e que vai dar sequência a um todo significativo do texto, certo? A sensação do leitor é de que o texto é demasiadamente prolixo, se você fica falando muito, essa progressão semântica parece que não chega a uma finalidade, tudo bem? Então tem que ter um objetivo final dessa mensagem. Então a gente pode falar que a coesão, ela trata da conexão harmoniosa entre essas partes do texto, tá bom? Entre o parágrafo e da frase, por exemplo. Porque a coesão vai permitir a ligação entre as palavras e das frases, fazendo com que um dê uma sequência lógica ao outro, tá bom? Já a coerência, ela é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que o quê? Uma complemente a outra, que elas não sejam contraditórias e que elas formam um todo significativo, compreensivo e agradável e claro para o leitor, tá bom? Então, obrigada e até a próxima. Bom, gente, eu vou chamar a atenção de vocês. Ih, meu Deus. Peraí, gente, desculpa. Voltou. Já está aqui você na telinha. Não, é porque e parou o compartilhamento. Eu não parei o vídeo e ele começou a falar aqui para mim. Eu não sei se vocês ouviram. Tudo bem? Tá tranquilo? Bom, tudo ok. Existem vários vídeos aí no YouTube. Eu achei interessante colocar vídeo porque é um recurso que a gente está usando muito hoje em dia nas aulas remotas, né? Professor, quem é professor sabe que dá 50 minutos de aula para uma tela preta, né? No meu caso, só tem fotos, os alunos nem aparecem. É algo da ordem do pavoroso. Eu nunca pensei na vida que eu ia passar por isso, espero nunca mais passar de novo. Porque é uma experiência, é a morte pedagógica, digamos assim, né? Uma amiga minha falou recentemente. É um suicídio pedagógico aquilo. Gente, é pavoroso. Né? A gente brinca, tinha um meme agora no YouTube, que aula remota é que nem sessão espírita, né? Que você fica, fulano, você está aí, fulano, responda, me dê sinal de vida. É assim que a gente trabalha. Para as pessoas que não são professoras e que estejam aqui, talvez, né? O nosso trabalho hoje em dia é triplicado e é muito difícil, né? Eu realmente não acredito nesse trabalho, né? Eu não acredito dentro do formato que hoje eu faço, eu realmente não acredito muito nisso. Mas é legal procurar na internet, até para descansar a sua voz, você vai procurar esses vídeos e vai colocar. E a grande questão, eu vou voltar nessa questão, o que é coerência? Quando você avalia um texto como professor, não estou nem falando de você como escritor, você como professor, o que significa quando você... Porque, gente, não tem grade de correção. Tirando a do Enem, não tem grade de correção de escola nenhuma que eu tenha visto na minha vida que não tenha coesão e coerência. E norma culta. Não tem. Tá? Então, são realmente... Coesão, coerência, norma culta, tipo de texto, aparecem em todas as grades de correção que eu já vi na minha vida até hoje. Como eu disse, tirando o Enem, que não fala em coerência. Aí... eu achei engraçado, né? Eu tinha tanta coisa para clicar, cliquei primeiro nesse, e foi justamente o que eu escolhi. Me chamou muita atenção, porque eu preciso conversar com vocês e preciso mostrar para vocês o que é coerência para mim. Como é que eu resolvi esse problema? Porque, gente, olha só, é muito fácil a gente falar também, olha, a avaliação não está sendo bem feita, temos um problema aqui. Eu fiz avaliações equivocadas sobre coerência durante muitos anos. Eu fiz faculdade no FRJ na década de 90. Eu nunca tive a aula que vocês tiveram, que a Alessandra dá para vocês. Nunca. Que eu sei que ela dá, que eu já vi. Né? Já vi material produzido por ela. Eu nunca peguei um texto na minha vida acadêmica de graduação para corrigir. Nunca.
não se falava em sala de aula dentro da minha formação, porque eu não fiz formação em licenciatura, eu fiz bacharelado. Então, o que eu estudava era o que a gente conhece, era a linguística, né? A gerativa, que era grande. Nunca nem ouvi falar da funcional, né? Dentro da minha graduação. Fui conversar com isso lá no meu mestrado, que me abriu muitos olhos para muitas coisas, né? Então, lá naquela formação, que é uma formação muito diferente da que vocês têm hoje, eu fico muito feliz de presenciar isso, mas ainda assim, né, o tempo que vocês têm com isso é muito pequeno para mim, né? Eu acho que vocês precisariam ter um contato maior com essa questão tão importante que faz parte da nossa profissão, que é avaliar. Porque você está avaliando o outro, e avaliar o outro significa, muitas vezes, formar a imagem que esse outro vai ter dele mesmo, como falante, como produtor de texto. Isso é muito sério. Nós não podemos fingir que uma avaliação ruim de um professor não pode causar no aluno uma dificuldade de escrever, de ler mais para frente, né? Mas também, como é que a gente faz isso? Como eu disse para vocês, eu passei muitos anos da minha vida corrigindo de forma equivocada o que era a coerência. Eu vou dizer para vocês, faz muito pouco tempo que eu consegui me decidir. Com muito esforço, estudando muito, procurando muita coisa, eu encontrei algo que me deu uma orientação melhor, eu vou mostrar para vocês, e tem a ver com esse vídeo. Eu fiquei muito satisfeita de ver esse vídeo, eu vou compartilhar agora de novo. Eu cismo que para compartilhar é só voltar naquela tela, mas não é. Vamos lá. Vê se foi. Foi? Foi. Parte do slide. Vamos lá. Conceitos de coerência. Eu acho que eu coloquei o vídeo um pouquinho antes do que eu queria, mas não tem problema não. Conceito de coerência. Eu vou pegar da famosa, a mais famosa de todas, a Ingeborg Kor, né, que junto com o Luiz Carlos Travaglia, que escreveram um livro, né, A Coerência Textual, que é muito famoso, muito importante na nossa formação, todo mundo lê, é esse aqui, esse pequenininho, não sei se está todo mundo vendo, maravilhoso, se vocês não leram, leiam. A coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, e é aí que todo mundo vai, é o sentido, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e a capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. Este sentido, evidentemente, deve ser do todo, pois a coerência é global. Aqui a gente tem uma noção de coerência que vai se aproximando muito daquela que eu acho interessante. Por quê? Porque fala de sentido, mas até aí, vamos combinar. Estabelecer, o que é estabelecer sentido? É ter sentido para mim? É eu conseguir ler o que está escrito? Porque existe uma confusão muito grande entre coesão e coerência. E elas estão amalgamadas em determinados momentos, mas em outros não. Tem textos que não têm mecanismos de coesão superficialmente colocados, mas tem coerência, né? Aquele famoso que todo mundo vê, que agora eu me esqueci, que são só substantivos ou só verbos, você entende o texto, não tem um mecanismo de coesão do tipo anafórico, né, utilização de pronome, não tem. Mas existe uma coesão lexical ali, ou seja, existe um campo semântico que me faz entender que aquele texto é coeso, né? Então, essa situação de comunicação, a gente precisa levar para dentro da nossa sala de aula o entendimento de que a coerência está ligada à situação de comunicação, ou seja, ao contexto de produção e de circulação daquele texto. Eu preciso levar em consideração que ele está sendo feito dentro de uma sala de aula e, no nosso caso, dentro de um instrumento de avaliação, né? E escrito por um aluno para um professor numa situação de avaliação. Como a gente já viu aqui, isso determina a maneira como a gente lê um texto, né? Não é a mesma forma que você lê um texto de jornal, você como professor. Vamos lá, a segunda definição que eu gosto muito, de uma professora também da UFMG, chamada Maria da Graça Costa Val, é um nome extremamente importante hoje na linguística de texto.
A coerência não é... Aí é que eu acho interessante. Vamos lá. Aqui eu já tenho um pedaço do pulo do gato. A coerência não é um mero traço dos textos, mas sim o resultado de processos cognitivos, gente. Cognitivos, de aprendizado, de entendimento entre os usuários do texto. Ou seja, ela é construída por operações de inferência. Um texto não tem sentido em si mesmo, mas faz sentido pela interação entre os conhecimentos que apresenta e o conhecimento de mundo dos seus usuários. E vou além, o conhecimento compartilhado entre quem escreve e quem lê. Coerência é construída por processos cognitivos, operações de inferência. Eu cansei de ver, e isso me chamava muita atenção, e muitas vezes eu vejo textos, né, corrigidos, e ao lado tem escrito assim, não tem coerência, uma chave, não tem coerência, trecho sem coerência. Eu quero perguntar para vocês o que um aluno entende quando ele vê isso escrito num texto. Meu texto não tem coerência. O que significa? Não tem sentido. Você pode perguntar para o aluno. É isso que ele vai dizer, não tem sentido. Tá, mas aí ele lê, ele entende. Ele que escreveu aquele texto. Ele entende, ele não consegue entender o que aquilo significa. E eu vou mais longe. Na maior parte das vezes, o problema que está sendo sinalizado não é de coerência, é de coesão. Como aquela moça do vídeo falou, né? Ela se enrolou um pouco para falar de uma coisa e de outra. Muitas vezes o aluno não consegue ligar as ideias de uma maneira interessante, não é nem interessante, correta, digamos assim. Ele se enrola na maneira como a forma como ele dá para o texto. Mas você até entende o que está escrito lá. Não é que você não entenda o sentido do que está escrito. Não está escrito de acordo com a norma padrão, ele cometeu um erro, ele usou um operador argumentativo de forma errada, estabelecendo uma relação equivocada entre as orações, ele usou um pronome relativo de forma errada, um cujo de forma errada, mas isso não vai alterar o sentido, vai? Essa é a minha pergunta para vocês. Em que sentido a coesão, quando a coesão vai realmente interferir na coerência? O que é avaliar a coerência do texto? Aí vem, né? Vamos lá. A coerência e o sentido de um texto são dependentes da situação. O texto não é nem deixa de ser coerente em si mesmo, mas é coerente ou não para alguém em determinada situação. É exatamente isso. A gente vai caminhar para isso. Gente, se eu botar um texto de japonês aqui agora, vocês não vão reconhecer aquilo como texto, porque vocês não constroem sentido para aquele texto. Né? Agora, se tiver alguém aqui que sabe ler japonês, vai me dizer, isso aqui é um texto, sim, eu estou lendo. Eu consigo estabelecer uma relação de sentido entre as palavras, mesmo que elas não estejam sendo organizadas da melhor forma. Tá? E aí a gente vai... E, não era isso aqui. Eu coloquei o link um pouquinho antes. Aí, gente, vem a grande questão que eu gostaria de apresentar para vocês. Não sei se vocês já conhecem as 4 meta-regras de coerência de Charolles. Michel Charolles, um francês. Se eu não me engano, esse texto em que ele fala sobre isso é da década de 70, 78, se eu não me engano. Você vai dizer, faz tempo, é velha, Adriana, Mas o dia que eu li, me acendeu uma luz. Eu falei, nossa, eu acho que eu posso agora, entendendo isso, eu posso entender melhor o que é essa coerência que eu preciso corrigir no texto dos meus alunos. E eu vou falar rapidamente, porque eu não tenho como falar muito profundamente sobre isso, mas eu vou deixar nas referências a referência do texto, e quem quiser procurar e quem não achar, me pergunta que eu mando, porque eu tenho texto em português. É um texto pequeno. Tá? Ele começou, o Charolles, né, professor, começou a perceber que os textos que ele encontrava de colegas, de profissão e tal, havia os professores faziam inscrições, né, falando do sentido dos textos que eram praticamente incompreensíveis pelos alunos. Nenhum aluno conseguiria reescrever um texto partindo daquelas avaliações, daquelas escrituras ali. É aquele famoso ponto de interrogação. Tem um monte de ponto de interrogação. O que isso significa? Não tem coerência. O que isso significa? E aí ele começou a fazer uma pesquisa e ele criou as 4 meta-regras, que são aquelas que a menina do vídeo fala com outros nomes. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi. Nossa, que legal!
mesmo que ela tenha se equivocado ali com algumas explicações, é bacana, ela está falando das 4 meta-regras de coerência do Charolli. Qual é a primeira? Um texto, para ser coerente, ele precisa ter instrumentos de repetição. É justamente o contrário do que a gente ensina. A repetição é algo pavoroso, não pode repetir. O texto precisa repetir, mas ele precisa repetir de uma maneira a não repetir os elementos necessariamente. Existem instrumentos de coesão, como pronomes, por exemplo, que vão evitar a repetição seguida de muitos nomes. Então, esses instrumentos de coesão, eles vão trabalhar a repetição necessária ao texto para que eu tenha uma continuidade temática. Charolli cria... Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai observar quando você quiser avaliar a coerência, é se esses instrumentos de coesão estão trabalhando a favor da manutenção temática do texto. Segunda meta-regra de progressão ou de continuação. O Charolli chama de progressão. O que isso significa? O meu texto ele precisa ter uma unidade temática. Eu não posso falar no mesmo texto de coisas muito diferentes. Precisa ter uma unidade. Ou seja, uma linha. Mas, ao mesmo tempo, esse tema precisa progredir, que é a progressão temática que ela fala lá no vídeo. Ou seja, é um equilíbrio entre manutenção temática e progressão do tema. Eu preciso inserir informações dentro daquele tema para que ele progrida, para que ele não fique circulando em torno do mesmo eixo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso sair desse eixo. Tá? A gente vai olhar no texto de volta, a gente vai ver isso direitinho. Terceira meta-regra, não contradição. O meu texto não pode haver contradição no meu texto. Eu não posso dizer uma coisa aqui e contradizer isso aqui. Isso fere a coerência. Isso é muito claro, uma regra bastante clara. E, por último, a relação, meta-regra de relação, que ela chama de, se eu não me engano, de relevância. Significa o seguinte, quando eu construo um texto, eu construo um universo de informações. Então, dentro daquele texto, essas informações precisam interagir entre elas. A gente poderia chamar isso, mal e porcamente, de coerência interna, né? Ou seja, o espaço de mundo que eu construí no meu texto precisa ser respeitado. Tá? O meu leitor precisa entender que eu não feri o universo que eu mesmo construí. Então, quando eu olho para um texto e procuro essas 4 meta-regras e consigo fazer essas perguntas, eu consigo, na minha concepção, tá, gente? É da Adriana isso aqui. Eu acredito muito nisso e vejo muita gente boa falando sobre isso. E tem aí nas minhas referências essas pessoas em quem eu confio muito e de cujo trabalho eu gosto muito. Elas vão falar dessas meta-regras, talvez de outra, mas você não precisa falar para isso aqui para o seu aluno. Mas você pode levar isso para a tua vida de professor para avaliar o que é isso, para mim, isso aqui resolve o meu problema da coerência. Ah, mas a gente tem também os parâmetros de textualização do Bogrand e do Dressler. Tem. Eles estão aqui dentro de uma certa forma, mas isso aqui vai resolver o nosso problema. Vamos lá? Eu vou voltar no texto, eu prometo que eu estou acabando, 5 minutos. Eu vou voltar ao texto do João e a gente vai tentar avaliar o texto do João de acordo com as meta-regras. Vamos lá? O homem mais lindo do mundo. Era um belo dia. 2 mulheres estavam na janela olhando uma coisa e rindo. Era um homem lindo, moreno, barba fechada e feita, olhos azuis e cabelo preto. Então, o nome do homem era Diego Moraes. Ele chamou as 2 para sair com ele num restaurante 5 estrelas. Pediram um churrasco misto para 4 pessoas e comeram. Depois veio a sobremesa, uma taça de sorvete gigante de 3 bolas de morango, chocolate e baunilha com cobertura de chocolate, e a conta deu R$1.950. É cara, né, esse restaurante? Como ele era rico, pagou e foram embora para casa e pediu a moça de vestido branco em casamento. Eu vou avaliar a primeira meta-regra de repetição. Gente, olha só. Esse menino, ele substitui
o homem, por Diego Moraes, por ele usa estruturas de coesão durante o texto inteiro. Ele foi aqui, ó, depois veio a sobremesa, como ele era rico, olha só, ele estabeleceu perfeitamente uma relação de causa e consequência. Ele entendeu, porque ele é um usuário da língua, que o como, nessa situação, introduz uma causa, nessa ordem. Ele escreveu direitinho. Ou seja, ele tem instrumentos de coesão muito ricos, principalmente para o menino do 6º ano. Tanto que o professor deu meio ponto de segmentação para ele. O professor reconheceu isso no texto dele. Tá? Ele tem isso. Agora, a minha pergunta é, para a gente entender de que maneira isso vai trabalhar em relação à coerência, porque senão é só coesão. Esses instrumentos que ele usou no texto dele colaboram para a manutenção do tema que ele escolheu? Qual é o tema que ele escolheu? Duas mulheres saindo com um homem bonito para um restaurante, comendo e voltando. Ele foge disso em algum momento? Não. E ele usa esses instrumentos de coesão para continuar dentro desse tema. Ponto para ele está a primeira meta-regra de coerência. A segunda meta-regra, vamos lá, a de progressão. Vocês acham que ele mantém o tema, mas ao mesmo tempo ele acrescenta informações interessantes para esse tema progredir? Sim. Ele começa com as mulheres na janela, né? Ele descreve esse homem porque ele sabia, porque fazia parte da tarefa dele de escrever, ele dá um nome e ele chama essas mulheres para... Ou seja, está dentro daquela linha de raciocínio dele. Essa história que ele conta é perfeitamente compreensível e possível dentro daquele quadro, daquela imagem que a gente viu. E essa história progride. Tanto que, gente, são poucas linhas, ele conta uma história super bacana. Né? Ele, olha só, restaurante 5 estrelas. Gente, olha o universo desse menino. Né? Restaurante 5 estrelas. A conta deu R$1.950. Churrasco misto para ele é um negócio caro pra caramba. Né? E ele vai andando. É o restaurante, depois ele fala de comida. Tá ligado a restaurante, tá progredindo. Ele fala de churrasco, depois ele fala da sobremesa, da conta, ou seja, é todo o frame de uma saída para um restaurante. E quando eles voltam, tem um final super bacana, que ele chama uma das meninas e ele pede uma das moças em casamento. Ou seja, tem até um clímax. Ele tá lá, beleza, meta-regra de progressão, o texto dele se mantém no mesmo tema, mas ele progride, semanticamente, progride. Depois, ele fala da meta-regra de não contradição. Existe algum problema de contradição aqui? Eu posso olhar para o texto dele e dizer, nossa, nada a ver pedir churrasco misto num restaurante 5 estrelas. Você pode até achar isso, mas você pode fazer esse julgamento? Esse é o universo que o João criou. E dentro do universo que o João criou, no restaurante 5 estrelas, se pede churrasco misto, sim. E o churrasco misto com uma taça de sorvete vão custar R$1.950. Essa é a construção de mundo dele, e ele respeita isso dentro do texto. Então, ele já vai para o meta-regra de relação. Ele não se contradiz, e o universo de texto que ele cria, ele respeita dentro desse texto. Então, ele está muito bem em todos os critérios que eu, Adriana, estou dizendo. Pode ser que vocês achem que tem outros, e a gente pode até discutir isso, não sei se hoje. Mas, para mim, esse texto não é um texto de zero em coerência e também não é um texto de zero em tipo de texto, porque ele apresenta o tipo de texto requerido, que é a descrição. Estar inserida numa narração, simplesmente para mim significa que esse menino, assim como muitos outros da idade dele e todas as pessoas que participaram do nosso curso, entendem que a descrição só se realiza... ela até pode se realizar de outras formas, mas as nossas práticas mais comuns de linguagem, a descrição precisa estar a serviço de uma narração. Então, para mim, ele não poderia ter tirado zero, nem em tipo de texto e muito menos em coerência, dentro desses critérios que eu apresentei aqui para vocês muito rapidamente. Tá? Então, agora a gente finaliza, falei muito,
Não sei se consegui falar bem, porque fiquei um pouco preocupada aqui com o tempo. Foi ótimo. Vamos lá. Agora a gente tem algumas perguntas. Eu não esqueci das perguntas. Eu posso nas perguntas ou você quer falar, Alessandra? Pode manter as perguntas, porque a gente chegou a 1h34 de live. Então, a gente daqui a pouco vai ter que encerrar naquele atropelo. Então, acho que as perguntas... E dessas perguntas, você já pode ir para a pergunta do Arthur. Tá, né? Porque acho que vai ter uma relação aí bacana. Vamos lá. Em que medida a escola... são perguntas que eu estou fazendo para vocês. Em que medida a escola é uma grande reprodutora das profundas desigualdades sociais presentes em nossa sociedade? E por que eu digo isso? Eu não tenho como, eu não consigo mais olhar para a minha sala de aula, e muito menos para a sociedade em que eu vivo, sem entender que a gente vive numa sociedade de classes. E a escola reproduz essa sociedade de classes, né? Com todas as suas questões e principalmente com as desigualdades sociais que são produto dessa sociedade de classe. Então, eu fico me perguntando de que maneira nós, dentro da escola, não reproduzimos ou aprofundamos essas desigualdades, porque esse menino que vem de uma classe popular, quando ele entra na escola, que escola que ele encontra? Essa escola é feita para meninos das classes populares? Mesmo as escolas públicas não são feitas, não são construídas para que esse menino que vem de uma realidade social em que, por exemplo, a norma padrão não é algo com o qual ele conviva, quando ele entra na escola, essa linguagem, tudo que representa a cultura desse menino é colocada de lado. Não, agora a gente só vai falar dessa norma padrão. Eu não estou dizendo que não é para ensinar isso. Eu, inclusive, não disse e não sou contra o ensino de gramática e muito menos de norma padrão, norma culta, dentro da escola. É uma obrigação nossa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Esse é o espaço desse tipo de construção, para construir esse tipo de conhecimento claro. Entretanto, o meu grande questionamento é como a gente faz isso. Como é que eu utilizo uma análise linguística para fazer isso? Será que a escola não está privilegiando esse conteúdo gramatical? E aí, quando eu falo disso, estou falando de gêneros e tipos também, que é a tal gramaticalização dos tipos e textos, né? Será que a gente não está colocando isso à frente da nossa grande missão? Qual é? Ensinar a ler e a escrever. E ponto final. Eu tenho que ensinar a ler e a escrever. O resto tem que ser instrumento para isso acontecer. Não pode ser finalidade, não pode ser fim. Aí eu vou para a segunda pergunta. De que forma o ensino da língua escrita, didatizado pela escola, como eu já mostrei para vocês antes, rompe com nossas práticas sociais de linguagem? Quais são as consequências disso para o aprendizado dos estudantes? Como o João pode ter se sentido? E o que significa o João ver que ele tirou 0 em coerência? Se é que ele ouviu, se é que ele viu isso, né? Mas deveria ter visto. A nota dele já é uma nota muito baixa, né? E tem uma coisa que eu não falei para vocês. Abaixo do texto do João, o professor escreveu assim: você não fez uma descrição. Você não fez a descrição. Você contou uma história. E, enfim, será que nesse momento, né? Não houve nesse momento o reconhecimento de que o João estava colocando em prática era uma prática que nós temos na nossa vida fora da escola. Na vida dele de ouvinte de narrativas e daquele que conta textos também, porque os nossos alunos não chegam na escola zerados, né? Eles chegam com 6 anos de idade depois de ouvir muitas histórias e de contar muitas histórias. Eles são falantes proficientes quando eles chegam aos 6 anos, na maior parte das vezes, se não houver nenhum problema cognitivo, né? Então, o não reconhecimento de que o aluno tem esse conhecimento de que a gente precisa encontrar uma maneira, gente, como didatizar esse ensino de tipos e gêneros sem afastar tanto isso
das nossas práticas sociais. E aí as consequências que isso tem para tiveram para o João, eu não posso dizer, mas eu posso me colocar no lugar de estudante, porque eu já passei por isso. Né? O que significa uma nota para um estudante? Muito. Nessa nossa sociedade capitalista, como eu falei para vocês, significa a imagem que eu tenho do que eu sei. Se eu tirei 3, o que eu sei? Pouco. Se alguém tirou 10, o que essa pessoa sabe? Muito. E é assim que isso é binário, né? É bom ou não é bom? As coisas são colocadas dessa forma. Se eu tirei 3, eu não sei fazer isso daqui. E aí a minha pergunta é, não sabe? Próxima pergunta. O professor de língua portuguesa se coloca como leitor do texto do seu aluno? É uma pergunta que apareceu aqui, que a própria Alessandra falou. O professor corrige ou avalia? O que é corrigir? Existe diferença entre corrigir e avaliar? Na minha perspectiva, existe. Na minha, da Adriana. Tá? Eu vou fazer uma distinção aqui para mim. Corrigir é procurar um problema, é não se colocar como leitor do texto do seu aluno, que essa é a nossa grande questão. Eu preciso ler como uma pessoa comum. Agora, se eu leio procurando o erro da vírgula, procurando o erro da coesão, eu vou fazer uma outra leitura, que muitas vezes acaba nos levando a uma avaliação equivocada do texto dos nossos alunos. Avaliar também não é a melhor palavra, mas ainda é melhor do que corrigir. Avaliar significa ler. Se colocar como leitor e avaliar de que maneira aquele texto foi construído, quais foram as estratégias que aquele texto utilizou para virar, né, aquele produto final texto, como aquele estudante chegou àquele produto final, né? E avaliar de que maneira... Gente, e avaliar as nossas práticas de sala de aula. A gente erra, eu erro, né? Eu corrigi, como eu falei para vocês, durante muitos anos da minha vida. Essa prática não é uma prática minha ou daquele professor, é uma prática de muitas pessoas, porque nós saímos da universidade, da graduação, sem termos essa vivência tão grande, né? Então a gente vai para a sala de aula e a gente recorre. Como eu não tenho uma outra perspectiva, eu acabo recorrendo àquela que deu origem a tudo, que foi, como é que me ensinaram? Então eu vou usar aquilo porque é aquilo que eu sei que dá certo, né? Então a gente está aqui dentro de uma universidade pública, né? Dentro de um curso de formação para questionar isso e para dar valor a isso que vocês estão fazendo aqui hoje, que eu sei que vocês fazem aí hoje dentro da UFRJ e que não foi uma coisa que eu fiz, né? Que me fez muita falta. De que forma o ensino de língua escrita promove a exclusão social dos estudantes, principalmente os das classes populares? Se eu tiro 3, será que eu vou ter vontade de escrever o próximo texto? Né? Olha só, tirar 3 não é o problema, né, gente? Talvez até seja, para mim mas vamos lá. A questão aqui é, aquele menino, João, ele tinha realmente um problema? O texto dele tinha problemas? Não, o texto dele não tinha problemas. O texto dele foi bem escrito, muito bem escrito, estava dentro da proposta, tinha o tipo de texto solicitado e tinha todas as características de um texto coerente. Né? Então, a gente precisa pensar nessas práticas. De que forma essas práticas são práticas excludentes, que acabam, por consequência dessas práticas, causando nos nossos alunos, nos nossos estudantes, um bloqueio, uma dificuldade e o não entendimento de que eles são autores. Né? Eu preciso plantar no meu aluno essa questão. Você fez um texto bacana. Elogie sempre o aluno. Isso mesmo que ele tenha feito coisas ruins, o elogio é muito importante nesse momento, principalmente dos mais jovens. Né? Então, essas práticas hegemônicas acabam sendo práticas excludentes, porque não entendem, porque não conseguem enxergar, por diversos motivos, que os nossos alunos são autores, são grandes autores, são produtores de texto, mas eles precisam aprender, muitas vezes,
a colocar aquilo de uma forma bacana, interessante, que seja inteligível, que tenha sentido dentro no espaço lá de uma folha de papel. Não é fácil, é muito difícil. É matar um leão por dia. Todos os dias eu aprendo com os textos dos meus alunos e com aquilo que eu vejo com os meus colegas e no meu espaço de trabalho, e fico muito grata por isso. Mas não aprendi a ser essa professora de uma hora para outra, e não estou dizendo aqui que eu sou uma professora melhor do que outros que não ajam dessa forma. Essa é só uma maneira que eu tenho de ver. E eu resolvi o meu problema com a coerência com aquele, né, com as meta-regras que eu mostrei para vocês. Não é só isso, não, tem muita coisa, tá? Mas de uma forma bem reduzida, aquelas meta-regras podem auxiliar vocês no que diz respeito à avaliação da coerência, que era o nosso grande objetivo aqui da nossa conversa. Eu vou terminar com a fala de uma professora chamada Maria Tereza Esteban, da Faculdade de Educação da UF, e ela diz: é preciso indagar as vozes silenciadas e as vozes amplificadas nos discursos da escola e sobre a escola, interrogar os discursos legitimados sobre a infância, sobre a aprendizagem, sobre o ensino, sobre os usos escolares da linguagem escrita, sobre os parâmetros de sucesso ou fracasso escolar. É aí, gente. Quais são as vozes silenciadas e quais são as vozes amplificadas? E de que maneira nós, como professores, colaboramos para esse silenciamento? Ou para amplificar vozes que não colaborem em nada, né, para que os nossos alunos se sintam autores, se sintam sujeitos do ato de ler e de escrever. E aí eu termino com a grande pergunta: o que sabe quem erra? E erro é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? O que sabe quem erra é o título do texto da professora Maria Tereza Esteban, e ela vai falar ela vai refletir sobre a avaliação e o fracasso escolar. Existe uma grande relação entre avaliação e fracasso escolar. Então, a gente tem sempre que se fazer essa pergunta aqui: o que esse aluno que eu acho que errou sabe? E valorizar mais esse saber, né? Eu fico por aqui, espero ter colaborado de uma forma bastante modesta com a formação ali dos extensionistas do curso Eu Escritor, e quero salientar que tudo que eu disse aqui, a Alessandra deve falar um pouquinho mais do curso aí, tem muito a ver com o que ela faz lá, pelo menos eu acho, e fico muito honrada por isso. Eu vou, então, abrir aí para as perguntas. Temos a última pergunta do Arthur. Não sei se a Alessandra quer falar ou se eu falo. E aí, Alessandra? A pergunta dele, eu vou repetir só para ficar mais atualizada aqui. Existe alguma relação entre a questão avaliativa e a expectativa do mercado em relação a um trabalhador que não questione? Você quer fechar a sua fala com alguma mensagem sobre isso? Em pontos importantíssimos. Ele falou em trabalhador e mercado de trabalho e não questionar. É tudo que a gente está vivendo hoje, né, dentro da sala de aula. Não questionar faz parte... É aquele que não incomoda. Oi, perdão, não ouvi. É aquele que não incomoda, né? Se ele não questiona, ele não incomoda. Ou seja, Arthur, é reproduzir essas práticas hegemônicas e excludentes, que muitas vezes... E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho absoluta certeza de que aquele professor que corrigiu daquela forma faz isso com a melhor das boas intenções, acreditando mesmo que aquela é a melhor maneira. E eu vou dizer, para mim não é, mas pode ser para ele, né? Para mim, nós temos que pensar de que maneira nós colocamos, o que nós conseguimos construir no imaginário desse estudante quando ele entende que o texto dele é incoerente. O que significa quando você diz para o seu aluno que o texto dele é incoerente? E, Arthur, obviamente que o mercado de trabalho, essa palavra já é, né, bem neoliberalzona, mas tem muito a ver com o que a gente está vivendo, essa opressão que os professores especialmente estão vivendo, o não questionar é isso também.
Isso faz parte do script da escola, principalmente da escola particular, né? Olha, nós temos aqui esse padrão de avaliação, você vai se colocar nesse modelo. Eu trabalhei 15 anos em escola particular. Eu tenho mais tempo de escola particular do que de escola pública. Eu tenho 11 anos de escola pública e 15 de escola particular. Houve um momento de interseção. Não tem como comparar. A minha prática dentro da escola pública é muito mais, pelo menos foi, muito mais, de muito mais liberdade. Eu pude fazer opções metodológicas e pedagógicas que eu não pude fazer na escola particular. Então, sim, Arthur, o que o mercado de trabalho aí está querendo é o professor que não vai questionar isso daqui. Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é de quebrar, né, um movimento contra-hegemônico. E que movimento hegemônico é esse? O de não oferecer para as pessoas, e principalmente para as classes populares, a oportunidade de ler e de escrever bem, porque se eles fizerem isso, meu querido, a situação muda. Muda, e a gente sabe que muda. E o nosso papel é muito importante, por isso que nós estamos sendo tão vilipendiados, aí, tão agredidos, porque o nosso papel, no que diz respeito às transformações sociais, sem querer usar lugar comum, mas já usando, é muito grande. Nós temos uma responsabilidade imensa quando a gente. E eu estou falando de autoestima de aluno, de estimular, assim como aquela prova era maravilhosa no que diz respeito ao estímulo do aluno, né? A gente precisa falar disso, dos aspectos muito bons daquela avaliação. Ela só peca em relação a esses dois momentos que eu falei para vocês, né? Ou seja, o tipo de texto e a coerência, né? O não reconhecimento de que aquilo que o menino fez era, sim, um texto coerente e dentro da proposta. Então, eu não sei se eu respondi. Eu acho que a pergunta é boa para o dia que a gente puder sair assim, do isolamento, num bar, sentar e conversar, porque ela dá pano para a sala de aula também, tá, Alessandro? Quem sabe um dia eu vou lá na sua sala de aula e a gente conversa melhor sobre isso, porque é uma pergunta muito boa. Aliás, todas as perguntas são excelentes e dão margem assim, para a gente ficar aqui horas. Mas eu já passei do horário, eu falo muito, eu reconheço, e vou passar a palavra aqui à Alessandra para... Obrigada, Adriana. A sua fala foi maravilhosa, né? A gente, você traz questões extremamente importantes, justamente para o pessoal que está em sala de aula, mas de formação inicial de professores também. Essa diferença que você traz do corrigir e avaliar é algo que eu sempre levanto a bandeira nas minhas aulas, trazendo um pouco o Cipriano Lucchesi, que ele fala, né, da diferença do examinar e avaliar. Né, o avaliar tem todo um processo e professor e estudante fazem parte desse processo. No ato de examinar, e que aí, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele vem com o termo certo, ele examina, né? É justamente esse ponto aí que você abordou. E o Eu Escritor, para a gente fechar, porque estamos com um pouquinho aí, alguns minutos para a gente encerrar as 2 horas aqui do nosso encontro, ele vem justamente na contramão disso, né? Ele vem justamente para levantar essa bandeira de colocar os estudantes para falar, colocar essa bagagem, essa subjetividade. Você falou tanto dessa questão da pintura, que parte de uma pintura já usa uma outra linguagem para fazer o estudante escrever. E aí o pouco aproveitamento dessa subjetividade que, né, cria a narração, a criatividade que esse estudante coloca ali, a imaginação, é o que a gente tenta vivenciar nesse curso, que é um curso que explora muito a escrita criativa, né? E é por isso que você é a nossa convidada hoje para trazer esses alertas, né? Uma cutucada mesmo. Você mesma falou, poxa, eu tenho 20 e poucos anos de sala de aula e estou sempre mudando, né? Então, assim, a importância da gente também rever, repensar, pesquisar as nossas práticas, a nossa prática docente. Então, para encerrar, já que a Adriana falou tanto da questão do trabalho do escritor, eu vou compartilhar brevemente um trabalho, já que é nosso primeiro encontro remoto, né, em 2020, desse curso que vem presencialmente desde 2016, um pouco do que a gente tem construído lá nesse sentido, né, da valorização da autoria desse estudante, valorização da bagagem que ele traz, e aí, claro, que junto com a escrita dele, a gente tem a discussão sobre isso, que realidade é essa, onde ele está inserido,
e o que ele quer falar, porque ele tem muito a falar, né? Foi o que você colocou ali, o que sabe aqueles que erram. Então, é um pouco nesse sentido. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo rapidinho aí de um momento de produção que a gente teve, produção de rap, porque a gente também trabalha com essa questão dos gêneros diferentes, né? Então, a gente já fez muito slam poetry, a gente já fez a questão do rap, a criação. Então, eu já estou aqui compartilhando, não sei se Matheus, que está como nosso suporte, para a gente fechar aí com o vídeo dos meninos. Matheus, consegue? Foi? Deixa eu ver se vai com áudio. Tá com áudio aí para vocês? Tá travando muito, né? Conseguiu passar aí, gente? Porque eu tô meio perdida aqui. Mas está travando muito mesmo. Uma pena. É uma pena, mas esse vídeo, ele tá no... eu vou parar de compartilhar, porque o nosso tempo realmente está esgotando, mas esse vídeo tá no canal do YouTube do Eu Escritor, tá? E a pergunta do Matheus, do Arthur, aliás, desculpa, porque o Matheus está aqui como nosso suporte, do Arthur fala justamente o que eles trazem nessa construção do rap, né? Eles denunciam a questão da desigualdade social, eles falam da questão do respeito ao próximo, né? Então, assim, dar voz a isso é você, de fato, atuar enquanto professor para a formação desse indivíduo que, de fato, vai refletir sobre a sociedade, vai colocar nas construções textuais dele isso, e futuramente vai ser esse trabalhador que vai incomodar, né? Porque aquele que questiona incomoda. Então, assim, Dri, acho que bombou aí os comentários, né, de extraordinárias, reflexões que você trouxe maravilhosas, parabéns da galera, rodou aí um pouquinho na nossa tela, no chat também fica isso registrado, porque a gente está aqui dentro e não consegue ver, né, acompanhar todas as mensagens que chegam, mas fazer o agradecimento mais uma vez, dizer que foi uma noite muito especial. E a gente encerra agora, pessoal. Obrigada por vocês terem ficado aí do outro lado, participando, interagindo, mandando questões e comentários. Uma boa noite e que o trabalho do escritor comece assim como começou, com essa chave, abrindo com chave de ouro, com a conversa com a Adriana. Obrigada, Adri. Gente, muito obrigada, uma boa noite a todos. Eu estou disponível, tá, Alessandra? Quem quiser me pedir alguma coisa, pode dar meu e-mail, a gente conversa. E que todos tenham aí um bom início de ano e que vocês consigam, né, levar esses questionamentos para a sala de aula de vocês para a vida toda, não é só para o início, não. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo. Precisando de referências, eu vou pedir lá e mando para eles, tá? Para quem pode entrar pedir. Também. Tá bom? Grande beijo a todos, boa noite. Fiquem bem. Tá abraçada, que a gente está com falta de abraço. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.